Todo verão, eu me juntava com a minha esposa para escolher um resort hotel diferente para passarmos as férias com as nossas crianças. Nós costumávamos ficar a maior parte do tempo no próprio resort, em vez de visitar outros lugares. Isso tornava as férias mais baratas, já que a gente não tinha que alugar um carro, e era bem relaxante simplesmente ficar ali curtindo o resort e curtindo o lugar agradável, sem ter que se preocupar com o estresse do dia a dia. Quando o verão chegou, eu e minha esposa escolhemos um resort bem legal para as férias. Assim que nós chegamos no hotel, nós começamos a desfazer as malas e, obviamente, as crianças já queriam imediatamente visitar o parque aquático. Eu e minha esposa nos sentamos nas cadeiras ao lado de uma piscina, enquanto as crianças correram para brincar com outras crianças no parque aquático. Nós ficamos ali sentados e aproveitamos o sol por mais ou menos 2 horas, até que nós dois decidimos que já era hora de subir para o quarto, para a gente se arrumar e sair para jantar. Eu me levantei e comecei a andar pelo parque aquático, procurando pelas crianças, e depois de alguns minutos, eu consegui achar Gabriel, o mais velho dos irmãos, e perguntei para ele onde estava Léo, o seu irmão mais novo. Eu mudei os nomes dos meus filhos nessa história, por motivos de segurança. Gabriel disse que Léo estava brincando com outra criança do outro lado do parque. Eu disse para ele que a gente estava indo embora e disse para ele correr até sua mãe enquanto eu procurava por seu irmão. Eu fiquei andando igual um idiota por quase 10 minutos, sem conseguir achar o meu filho. Eu estava começando a ficar preocupado quando eu finalmente avistei ele. Ele estava no canto de trás do parque, perto de algumas cadeiras, e ele estava conversando com um garoto pequeno que parecia ter a mesma idade que ele. Nas cadeiras ao lado dele, havia um casal sentado, que aparentemente eram os pais do garoto. Eu me aproximei e brevemente cumprimentei eles, mas eles não me responderam, e simplesmente sorriram levemente para mim. Depois disso, nós ficamos em um silêncio desconfortável por alguns segundos, e então eu disse para Léo que a gente estava indo embora. A caminho do nosso quarto de hotel, eu perguntei para o meu filho quem era aquele garoto com quem ele estava conversando. Léo me disse que ele só tinha brincado com ele no parque aquático. Meu filho era bem sociável, então aquilo não era nada fora do comum. Porém, logo depois, meu filho me disse algo muito estranho. Meu filho me disse que o garoto tinha apresentado ele para os seus pais e que os pais do garoto tinham convidado ele para jantar. Eu achei muito esquisito o fato de 2 adultos terem convidado um garoto pequeno para jantar, e eles nem sequer tinham se incomodado em consultar os pais dele. Eu contei tudo para minha esposa assim que nós chegamos no quarto. Ela também ficou muito preocupada. Nós acabamos indo em um restaurante bem rápido para o jantar e voltamos para o quarto lá pelas 6 horas da tarde. Chegando do restaurante, nós entramos no elevador e subimos até o nosso andar. Porém, assim que as portas do elevador se abriram no nosso andar, o novo amigo de Léo e sua mãe estavam ali do lado de fora, como se eles estivessem esperando pelo elevador para descerem. Assim que a gente saiu do elevador, a mãe do garoto me olhou e levemente sorriu, e então ela perguntou se Léo podia jantar com eles. Eu rapidamente olhei para minha esposa, que parecia estar tão preocupada quanto eu, e então eu olhei de volta para a mulher e disse: "Nós já jantamos hoje, mas talvez a gente possa combinar algo para amanhã." O seu sorriso desapareceu. Ela se virou e começou a andar através do corredor, provavelmente na direção do seu quarto. Naquele momento, eu sabia que eu e minha esposa estávamos pensando a mesma coisa. O que parecia é que a mulher tinha ficado estranhamente ali parada, em frente ao elevador, sem ter intenção nenhuma de descer. Ela simplesmente deve ter ficado ali, esperando por nós todo esse tempo, só para chamar o nosso filho para jantar. Quando nós entramos no quarto, de forma bem energética, nós puxamos o nosso filho para o canto e proibimos ele de chegar perto daquela família sem estar acompanhado de um de nós. Léo parecia um pouco chateado, mas ele acabou aceitando.
Eu também conversei com Gabriel, informei ele da situação e pedi para ele tomar conta do seu irmão mais novo caso a gente não estivesse por perto. Depois das conversas, todos nós revezamos para tomar banho e então ficamos o resto da noite relaxando no sofá e nas camas. Eu já estava bem irritado com o jeito que as férias estavam se desenrolando, tendo que ficar estressado por causa da segurança do meu filho. Mas eu disse para mim mesmo que amanhã seria um outro dia. Eventualmente, nós nos preparamos para dormir e desligamos as luzes. Havia 2 camas no quarto, uma cama para eu e para minha esposa e outra para os 2 irmãos dividirem. Algumas horas depois, no meio da noite, eu fui acordado por alguém me balançando. Eu acordei quase pulando da cama. Afinal, eu acho que eu ainda estava bem alterado com toda aquela situação. Então, eu vi Gabriel do meu lado, ainda me balançando. Eu disse: "Tá tudo bem, filho?" Ele me respondeu bem baixo, sussurrando para mim que Léo estava falando com alguém na porta de entrada do quarto. Eu imediatamente me lancei da cama e virei à esquina do corredor, andando rapidamente na direção da porta. Baseado no pequeno vislumbre que eu tive da cena, logo antes de gritar com ele, eu pude perceber que Léo estava tentando descobrir como destrancar a porta, e eu podia ouvir uma voz fraca que vinha do outro lado da porta. Eu corri na sua direção, gritando para ele se afastar da porta imediatamente. Léo pulou para trás, assustado com a altura e o tom alterado da minha voz. Eu corri tão rápido que eu trombei meu corpo inteiro contra a porta. E então, eu escutei passos do lado de fora, correndo para longe através do corredor, enquanto eu destranquei a porta e abri ela violentamente. Eu sei que provavelmente era melhor eu ter ficado no quarto para chamar ajuda, mas eu estava tão furioso que tudo que eu queria era confrontar aquela pessoa desgraçada. Ao sair do quarto, eu vi a figura de um homem rapidamente virar na esquina do final do corredor, na direção do elevador. Eu tentei alcançar o homem, mas assim que eu virei na esquina do corredor, não havia nenhum sinal dele. Não tinha tempo o suficiente para ele ter pegado o elevador, então eu sabia que ele tinha que estar em algum quarto naquele andar. Depois de vasculhar aquele andar por mais alguns minutos, eu voltei para o nosso quarto e encontrei minha esposa, que já estava acordada por causa de todo aquele barulho. Eu falei para ela trancar a porta, enquanto eu estava indo para a recepção do hotel para informar os funcionários sobre aquele incidente. Quando eu cheguei no saguão do hotel, a minha adrenalina estava começando a diminuir e eu estava tentando me acalmar para conseguir explicar direito o que tinha acontecido. Havia uma jovem mulher na recepção com quem eu conversei e eu pude perceber que ela nunca tinha lidado com uma situação parecida com essa antes. Ela chamou o segurança para falar comigo, além de chamar o gerente do hotel. Porém, depois de alguns minutos de conversa, ficou claro que eles não poderiam fazer nada. O hotel não tinha câmeras de segurança nos corredores, somente nas saídas e nas entradas. Eu não tinha nenhuma prova, e eu não sabia descrever a aparência do homem que fugiu de mim, e eu não sabia se ele tinha alguma relação com os pais que tinham convidado meu filho para jantar. Mas obviamente eu presumi que aquele homem que fugiu era o pai daquele garoto que estava no parque aquático. Por mais que eu tivesse certeza das intenções malignas daquele casal esquisito, eu não conseguia provar nada. Para resumir, o melhor que o hotel podia fazer era me dar um reembolso pelos dias restantes. Dessa forma, nós usamos o dinheiro do reembolso e fomos para um outro resort que ficava a 30 minutos dali. É realmente uma sensação horrível para um pai saber que havia alguém provavelmente tentando sequestrar um filho e mesmo assim não poder fazer nada. Eu odeio saber que aquele casal esquisito está livre, em algum lugar, provavelmente tentando atrair alguma outra criança para uma armadilha desconhecida. Aqueles dois merecem apodrecer na prisão. E eu espero que, ao compartilhar essa história, eu esteja alertando os pais sobre os verdadeiros perigos que estão por aí.
uma coisa que me assusta ainda mais é a possibilidade daquele garoto que estava com eles ser o filho desaparecido de outra pessoa, que agora eles usam para atrair outras crianças. Era uma sexta-feira. Eu estava viajando a trabalho e estava hospedado em um hotel que ficava numa parte mais pobre da cidade. Eu tinha acabado de voltar de uma reunião que tinha durado até tarde da noite, e assim que eu entrei no meu quarto, eu já tinha que me preparar para dormir, uma vez que eu tinha outra reunião bem cedo na manhã seguinte. Eu não estava cansado, mas eu sabia que eu precisava dormir, então eu decidi que eu iria pelo menos deitar e tentar adormecer. Mas, depois de mais ou menos 1 hora, mexendo de um lado para o outro da cama, eu percebi que eu não ia mais dormir o suficiente de jeito nenhum. Então, eu decidi colocar um podcast para eu escutar, já que no passado isso já tinha me ajudado a dormir. Finalmente, eu eventualmente comecei a ficar sonolento. Depois de escutar o podcast durante 2 horas, eu estava quase dormindo quando, de repente, eu comecei a escutar um barulho que parecia um som leve de batida. Eu me sentei na cama para ver o relógio e rapidamente percebi que já eram 2 horas da manhã. Eu tirei meus fones de ouvido e, ao fazer isso, eu confirmei que aquele barulho não estava vindo do podcast, já que o som ficou ainda mais alto assim que eu tirei os fones. Eu escutei atentamente. Aquele barulho era estranhamente familiar e parecia que eu já tinha escutado ele antes, mas eu não conseguia identificar exatamente o porquê. Eu acabei deixando pra lá e decidi que provavelmente era alguém no quarto de cima, o que fazia bastante sentido naquele momento, uma vez que eu estava no primeiro andar. Eu decidi ignorar o barulho e voltei a me deitar. Porém, nem mesmo 1 minuto se passou quando eu finalmente me toquei e decifrei na minha cabeça o que era aquele barulho. Aquele som era exatamente o barulho que o trinco da porta do meu quarto fazia sempre que eu mexia na porta. Eu pulei da cama e rapidamente andei até a minha porta. E, assim que eu me aproximei da porta, ficou confirmado. Eu podia ver a porta se mexendo, enquanto aparentemente alguém estava do lado de fora tentando arrombar a fechadura. O movimento da porta fazia o trinco se mexer para frente e para trás, o que fazia todo aquele barulho. Eu instintivamente corri até a minha mala e peguei o meu spray de pimenta, que eu sempre tento carregar comigo. Para falar a verdade, eu tenho porte de arma, e eu geralmente ando armado para todo lugar, mas, nessa viagem, eu não tinha conseguido levar o meu revólver comigo no avião, então eu só tinha um spray de pimenta para me defender. Eu voltei correndo para a porta. Assim que eu cheguei, eu pude ver a fechadura girar e destravar. Eu imediatamente apontei o meu spray para a porta, sabendo que se alguém entrasse ali, eu possivelmente teria que lutar pela minha vida. Mas, para minha sorte, assim que a porta começou a abrir, ela de repente parou. O trinco de segurança da minha porta, que funciona como uma segunda tranca, impediu que a porta abrisse completamente. Eu ainda estava nervoso e com o coração batendo forte, mas, ao mesmo tempo, eu estava aliviado por ter deixado o trinco de segurança da porta trancado, já que ele tinha acabado de me salvar de uma possível situação de vida ou morte. Porém, eu rapidamente percebi que o trinco de segurança não era o suficiente para fazer aquele homem desistir. Eu pude ver claramente a mão do homem se enfiando na porta semi-aberta e tentando abrir o trinco do lado de dentro. Foi então que eu desesperadamente menti e gritei, dizendo que eu estava armado. Aparentemente, a minha mentira funcionou, uma vez que a mão imediatamente recuou e logo depois eu ouvi uns passos no corredor correndo para longe. Eu pensei por alguns instantes se eu deveria chamar a polícia ou não, mas eu acabei não chamando, já que o homem já estaria muito longe quando a polícia chegasse.
No dia seguinte, eu decidi ir até a recepção para informar os funcionários do que tinha acontecido. Mas, para minha surpresa, o saguão do hotel já estava cheio de policiais. Acontece que o homem que tentou invadir o meu quarto era um fugitivo da cadeia. Eles me falaram que o homem estava indo de quarto em quarto no hotel, arrombando as fechaduras e assaltando os hóspedes com uma faca. Fazem 9 meses desde que isso aconteceu, e desde então eu não escutei mais nada sobre esse incidente. Eu suponho que o homem já deve ter sido preso, mas, para ser completamente honesto, eu não faço ideia. Dizem que você nunca sabe como agirá em uma situação perigosa até que isso realmente aconteça com você. E eu devo dizer que, de certa forma, eu estou orgulhoso de mim mesmo pelo jeito que eu lidei com a situação e pelo jeito que eu estava pronto para lutar. Mas, ainda assim, eu fico aliviado que eu não precisei lutar. É muita loucura pensar que a única coisa que realmente me salvou foi a decisão de fechar o trinco de segurança da porta do hotel. Saber que aquele pequeno trinco era a única coisa que me separava de um fugitivo armado com uma faca é algo que me deixa um pouco nervoso até hoje. Eu trabalhei como segurança em um grande hotel quando eu tinha uns 20 e tantos anos. Era um trabalho que pagava melhor do que qualquer outra coisa que eu podia fazer com as minhas qualificações. Porém, as partes chatas do trabalho eram os horários e os funcionários. Naquela época, o hotel estava tendo problemas com falta de funcionários para cobrir todos os turnos e os horários. Então, o meu horário podia ser durante a manhã, durante a tarde ou durante a noite, de forma completamente aleatória durante a semana. Isso fazia com que às vezes eu nem conseguisse dormir direito, mas pelo menos eu gostava do salário. Numa certa noite, eu estava no hotel trabalhando no turno da noite, e eu estava na recepção conversando com 2 colegas de trabalho. Era 11 horas da noite, e meu turno acabava meia-noite, então nós só estávamos passando o tempo. No meio da conversa, o telefone tocou na mesa onde eu estava me apoiando. Ao checar o número, eu vi que a ligação estava vindo de um dos quartos do hotel. Então eu atendi e perguntei se estavam precisando de alguma coisa. O homem no telefone disse que ele ouvia um barulho alto e que tinha alguma coisa acontecendo em um dos quartos no final do corredor. Eu perguntei para ele o que exatamente estava acontecendo, e ele freneticamente respondeu, gritando e dizendo que eu tinha que subir imediatamente porque ele já estava ficando muito nervoso. Eu verifiquei novamente o número do quarto. E então eu disse para o homem que eu estava mandando o segurança subir assim que possível, mas obviamente eu estava me referindo a mim mesmo, já que eu estava no meu turno de segurança ainda. Assim que eu desliguei o telefone, eu rapidamente contei sobre a ligação estranha para os meus colegas de trabalho, e então eu fui para o elevador e subi até o andar onde o quarto estava localizado. Andando pelo corredor, havia uma sensação estranha de completo silêncio. Eu esperava escutar aquele barulho que o homem no telefone supostamente estava ouvindo, mas eu não escutava nenhum barulho alto em nenhum lugar naquele andar. Eu também esperava que o homem da ligação estivesse ali, do lado de fora da porta do quarto dele, esperando por mim, mas a porta estava fechada. Eu bati na porta e anunciei que o segurança do hotel havia chegado. Eu não escutei nenhum movimento ou qualquer tipo de som vindo daquele quarto, e, depois de 1 minuto inteiro sem resposta, eu andei até o meio do corredor, ouvindo atentamente para ver se eu escutava qualquer barulho fora do normal. Então eu voltei para a mesma porta e bati novamente. Porém, alguns segundos depois, a porta do quarto que ficava atrás de mim se abriu. E então uma mulher mais velha apareceu e perguntou se eu era o segurança do hotel. Eu disse que sim, e perguntei se ela sabia de alguma coisa sobre qualquer barulho estranho ou sobre o homem que tinha me ligado. A velha respondeu que ela tinha escutado alguns barulhos altos nos corredores há alguns minutos atrás, mas ela não sabia o que eles eram. Olhando para a expressão facial da mulher,
eu pude perceber que ela estava realmente assustada e nervosa. Naquele ponto, eu já estava começando a ficar nervoso, mas as coisas só ficariam mais e mais estranhas a partir dali. Eu peguei o meu rádio e chamei a recepção, e então eu pedi para eles ligarem para aquele quarto novamente e para me avisarem se aquele homem respondia. Depois de alguns minutos, eles me falaram que ninguém estava atendendo. Eu fiquei ali parado por alguns momentos, pensando no que eu deveria fazer. Eu peguei o rádio e chamei a recepção de novo, e então eu pedi para eles verificarem o nome da pessoa que estava hospedada naquele quarto. Depois de esperar por um tempo, que pareceu uma eternidade, eles finalmente me responderam e me disseram que ninguém tinha reservado o quarto para aquela noite. O quarto estava vazio. Ainda mais confuso do que antes, eu peguei meu cartão de segurança e abri o quarto, já que, supostamente, ninguém deveria estar lá. De acordo com o que eu pude ver imediatamente, o quarto parecia limpo e intocado. Eu vasculhei todos os cantos e não achei nada. Mas então eu andei até o telefone. Eu virei ele de cabeça para baixo e anotei o seu número de série. Logo depois eu voltei para a recepção, onde a minha mesa ficava, e verifiquei todos os horários das chamadas que tinham sido feitas a partir daquele telefone. E, de fato, havia o registro de uma chamada que tinha sido feita desse telefone para a recepção, exatamente no mesmo horário que eu atendi aquela chamada estranha. Mas, obviamente, o hotel não tinha a gravação da ligação, somente o registro do horário. Então, só o que eu pude confirmar é que alguém estava realmente naquele quarto vago, sem permissão. Esse incidente acabou se tornando uma investigação maior nos dias seguintes, já que, na manhã seguinte, uma pessoa que estava hospedada naquele mesmo andar foi dada como desaparecida. E quem denunciou o desaparecimento dessa pessoa tinha sido um membro da família dela, que estava em um outro quarto no mesmo hotel. As filmagens de segurança de todas as entradas e saídas do hotel foram revisadas, e a pessoa desaparecida foi vista saindo do hotel sozinha, meia hora antes de eu receber aquela chamada misteriosa. Eu ainda não sei se os dois incidentes têm alguma conexão. Eu não sei se aquela chamada tem alguma relação com o desaparecimento, mas toda essa situação certamente é estranha. Eu não faço a menor ideia como aquele homem que ligou para a recepção teve acesso ao telefone, e eu não sei como ele conseguiu entrar naquele quarto que estava vago e completamente trancado. Eu também não sei qual é a identidade dele, mas eu pessoalmente acredito que a razão pela qual ele fez aquela ligação certamente tem algo a ver com alguém sendo sequestrado. O homem por trás da ligação misteriosa nunca foi identificado e, até o momento, a pessoa desaparecida ainda não foi encontrada.